Olá, o estudo dessa semana está sendo dedicado por Miriam Bat Hana e Yitzhak Ben Hana para o aumento do número de netos, com muita saúde e perfeição. O estudo de hoje, isto 186, temos duas mitzvot. Primeira proibição, 109, ela ainda está relacionada com o Maaser, o dízimo dos animais, que começamos a tratar deles ontem, que é a primeira proibição de não vender o dízimo do gado. Ontem mencionamos que tem uma mitzvah de separar um décimo da cria dos animais que nasceram a cada ano. E a gente tem que, então, consagrar esse décimo, levar para o templo, ser consumido em Jerusalém e tudo mais. E a proibição que temos hoje, que é não podemos vender esse animal. Depois, mitzvah 69, que é pecadores que devem oferecer um korban hatat. Korban hatat é um dos sacrifícios que já mencionamos ele algumas semanas atrás. Quando começamos a introduzir os sacrifícios, introduzimos todos os tipos de sacrifício, mencionamos também o hatat. Só que lá a mitzvah era que é o procedimento do hatat, qual deve ser o procedimento a ser feito. A mitzvah de hoje é que pessoa deve trazer o korban hatat. Então, se vamos de uma maneira grossa separar essas duas mitzvot, uma é uma mitzvah para o Kohen, como o Kohen deve atuar na hora que ele está oficiando um korban hatat, e a mitzvah de hoje é o proprietário que traz o korban. Quem que traz esse korban hatat? Quem que traz esse sacrifício? Então são determinados pecadores, eles devem oferecer o korban hatat. Ele menciona muitos detalhes aqui nessa mitzvah, vamos tentar abordar eles um por um. Temos 43 casos, não são todos os pecadores que trazem o korban hatat, são só 43 pecadores que eles cometeram, 43 pecados, são esses casos de pecados, são as pessoas que devem trazer o korban hatat. Quais são as restrições para quem são os que são responsáveis, quem são os que devem trazer um korban hatat? São todo aquele que transgredir uma proibição da Torá, o que já exclui todas as mitzvot positivas, é uma proibição da Torá, que seu pecado, sua punição, caso ele transgrediu propositalmente, seria karet, seria uma morte prematura. Aquele tem que estar trazendo, como ele cometeu de uma forma involuntária, então ele tem que trazer um korban, um sacrifício. E a última condição para entrar na categoria de alguém que tem que trazer o korban hatat é quando essa pessoa ele cometeu um pecado que ele tem uma ação física. Algo que é fala, por exemplo, isso aqui já não entra na categoria de alguém que é chayav hatat, já não tem que trazer o sacrifício. Ele cita aqui, então, desde que o pecado implique na violação de uma proibição, mitzvat lotaseh, o que exclui os casos de não ter feito o korban pesach e circuncisão, alguém que não fez brit, ou alguém que não fez o korban pesach, apesar de que sua punição é karet, é a morte prematura pelos céus, nesse caso, ele não vai ter que trazer um korban hatat, por causa que as duas mitzvot, apesar de elas terem uma punição, elas são uma mitzvah, um mandamento positivo, no qual Deus instrui, faça o korban pesach ou faça o brit milah. E também que haja um ato relacionado a ele, o que exclui caso de blasfêmia, um ato físico. A blasfêmia é só uma fala, é só algo que está sendo falado, então por isso não tem o korban. Assim tem outras mitzvot outras proibições que elas apenas envolvem a fala, e mesmo assim elas não têm, como se chama, e por isso elas não têm a punição, elas não têm o korban, porque só num caso que tem um ato físico é uma proibição, e a punição seria a karet, que seria a morte prematura. Só esses os casos que a pessoa deve trazer o korban hatat. Por isso, apesar de termos 365 proibições na Torá, apenas 43 casos são os casos que a pessoa deve trazer o korban hatat. Ele mencionou lá no segundo parágrafo, esta oferenda é um korban hatat kevuah, fixo, porque tem alguns tipos de hatat. O hatat mais comum, do qual ele está tratando aqui, a pessoa sempre deveria trazer uma ovelha. Não podia ser outro animal, não podia ser um animal mais caro, e nem também podia ser uma ave, tinha que ser uma ovelha. Porque existe uma outra categoria de hatat, que são para outras circunstâncias, no qual a pessoa ela trazia de acordo com a sua capacidade financeira. Se ele era mais rico, ele trazia uma ovelha; se ele era menos rico, ele trazia aves; e se tinha menos recursos ainda, ele trazia farinha. Mas não é o caso desses 43 pecados, no quais estamos tratando na mitzvah de hoje, que
a pessoa que cometeu um daqueles pecados, ele tem que trazer um khatat kvuah fixo, não importa a sua condição financeira, ele tem que trazer a sua forma de conseguir o perdão é trazer a sua forma de trazer um korban khatat, um korban fixo, uma ovelha.